O governo está facilitando o crédito para a classe média comprar casa, com juros mais baixos e condições especiais. Enquanto todo mundo comemora, o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, avisou: a inflação deve continuar por pelo menos mais 3 anos. Ou seja, o país está se endividando mais, incentivando o crédito e prometendo juros menores. Sabe o que isso parece? Exatamente o que você pensou. A crise imobiliária de 2008 nos Estados Unidos, que acendeu um alerta vermelho e movimentou muito a economia. Recentemente, o governo lançou medidas para facilitar o financiamento de imóveis para a classe média. Isso inclui redução das taxas de juros, entradas mais acessíveis e prazo maior de pagamento. A ideia pode até ser boa no papel. Aquece a construção civil, gera empregos e movimenta a economia. Mas o problema é que tudo isso está acontecendo enquanto o Banco Central alerta sobre a inflação e o Brasil aumenta sua dívida pública, que já passa dos 60% do PIB. Segundo dados recentes do Tesouro Nacional, a dívida bruta do governo geral está rodando em torno de 61 a 63% do PIB e só crescendo. Ou seja, o governo está gastando mais, se endividando mais e ainda facilitando mais e mais crédito para você do outro lado. Isso acende um alerta vermelho. O próprio presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse recentemente que o Brasil pode descumprir a meta de inflação pelos próximos 3 anos. Disse Galípolo à CNN Brasil. Ou seja, enquanto o governo quer reduzir juros e incentivar crédito, o Banco Central está dizendo: segura a onda, porque a inflação vai continuar alta. E quando esses dois lados não falam a mesma língua, o risco cresce e aumenta e a balança fica desbalanceada. E essa história a gente já viu antes. Em 2008, nos Estados Unidos, o governo e os bancos começaram a liberar créditos fáceis para todo mundo comprar casa. Essa crise eu postei aqui no nosso canal do YouTube, espero que você tenha assistido, porque só assim você consegue entender o que eu tô falando. E o mercado aqueceu demais, os preços dispararam e de repente tudo desabou. Famílias perderam os imóveis, bancos quebraram e a crise se espalhou pro mundo inteiro. Imagina aí, você não tem uma renda tão expressiva e do nada o governo te dá uma carta de crédito bem baratinha que você consegue pagar os juros muito fácil, mas muito fácil mesmo. Porém, ele afirmou que a convergência dos preços para a meta de 3% vai ser lenta e que não existe atalho para estabilizar os preços. Depois de um tempo, você, como não tem renda, você não consegue estar arcando com aquele prejuízo, porque a gente é tomado pelas emoções. A gente acaba tomando uma decisão justamente por conta da nossa emoção. E aí você vê uma carta de crédito aonde, nem só uma carta de crédito, mas aonde você tem a facilidade de comprar aquele imóvel pagando juros mais baixos e tendo uma moradia, só que você não tem renda nenhuma. Então o governo, ele está facilitando esse investimento financiado para que você tenha seu próprio imóvel. Porém, você não tem renda para manter o imóvel, você não tem renda para pagar os custos do financiamento do imóvel. Isso cria um colapso. Agora, sinceramente, olha para o Brasil. Juros em queda, inflação alta, dívida crescendo e crédito facilitado. Não é coincidência, é o mesmo roteiro. Só muda a bandeira do país. Hoje, o Brasil tem uma dívida pública acima dos 60% do PIB e o gasto do governo só cresce. Para financiar tudo isso, ele precisa emitir mais dívidas e, claro, atrair compradores com juros altos. Mas quando o governo tenta baixar juros na marra e empurra crédito fácil, ele está basicamente aumentando a dívida e a inflação ao mesmo tempo. E quem paga essa conta? Quem paga essa conta é a população endividada que já está com o cartão estourado e está se comprometendo com mais um financiamento de 30 anos no mínimo. Então essas pessoas vão se prejudicar cada vez mais. Elas pensam: nossa, que governo bacana, que governo lindo, tá me dando uma facilidade dessa para mim comprar minha casa própria. Nossa, que alegria, não tenho renda, não tenho nada. E aí você acaba criando colapso, justamente porque o governo é burro e você, sinto lhe informar, também é uma pessoa burra que tá vendo aquele gatilho, vendo aquela oportunidade e já aproveitando. E não é uma oportunidade boa porque pode criar outras crises. Criando outras crises, você vai precisar ter um portfólio com uma grana bacana para conseguir sobreviver nessa crise. Porque se a crise imobiliária, igual aconteceu em 2008, acontece aqui no Brasil, irmão, o Brasil não está preparado para isso. Para quem opera no mercado financeiro, isso importa para um caramba, e muito mesmo. Por quê? Porque o que vem depois de uma bolha é volatilidade. Os bancos sofrem, as construções despencam, o dólar dispara e o mercado muda de direção. Quem entende sobre macroeconomia antes dos outros ganha vantagem. Você começa a se posicionar antes que o mercado reaja. E é aí que o trader inteligente consegue ter bons resultados, bons frutos. Galípolo já deixa bem claro: o Banco Central
não vê a inflação voltando para a meta antes de 2028. Isso significa que o cenário de juros altos e pressão de preços ainda vai continuar e vai perdurar por muito tempo. Então, se o governo continuar empurrando o crédito imobiliário e gastando mais, o risco de colapso fiscal e bolha imobiliária cresce ainda mais. O resumo é, o Brasil está tentando acelerar uma economia que ainda não está pronta para correr. E quando você força o ritmo, alguém tropeça. Então, família, o alerta tá dado. Crédito fácil, dívida crescente, inflação alta, essa combinação nunca, jamais vai terminar bem. Para você se proteger da inflação, para você ganhar superior à taxa Selic, é muito importante você entender como o game funciona. Comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. Se você é novo, já se inscreve, ativa as notificações e fica atento nos próximos vídeos que eu soltar aqui no nosso canal do YouTube. Seja bem-vindo ao canal da Valori Club e entra lá no nosso grupo do Telegram de forma totalmente gratuita, onde tem 3 lives por dia. As lives são extremamente importantes para vocês. Então não perde o nosso canal do Telegram de forma totalmente gratuita, tá passando para você no QR Code. Fechou? E aprenda a ganhar quando todas as outras pessoas estão perdendo. Porque as pessoas veem, nossa, que garapa, que coisa linda, eu tô ganhando crédito fácil para me comprar casa. Mas quando você ganha mais crédito fácil, mais você se endivida. Aquele cartão de crédito que saiu de 800, foi para 5 mil reais. Você gastou já os 5 mil reais. Por quê? É crédito. Não é seu dinheiro, é um dinheiro que você pegou emprestado, é um dinheiro que você tem que pagar. E para pagar, você tem que trabalhar, pegar aquela grana, pagar aquela que é o difícil nesse século. Mas espero que você tenha gostado desse vídeo. Tamo junto, valeu, falou, fui!